O Evangelho de João, capítulo 20 e 21. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra fora removida do sepulcro. Correu, pois, e foi ter com Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Corriam os dois juntos, mas o outro discípulo correu mais ligeiro do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os panos de linho ali deixados, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu os panos de linho ali deixados, e que o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus não estava com os panos, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não entendia a Escritura, que era necessário que ele ressurgisse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Maria, porém, estava em pé diante do sepulcro a chorar. Enquanto chorava, abaixou-se a olhar para dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés, e perguntaram-lhe eles: Mulher, por que choras? Respondeu-lhes: Porque tiraram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ao dizer isso, voltou-se para trás e viu a Jesus ali em pé, mas não sabia que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, julgando que fosse o jardineiro, respondeu-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o pusestes, e eu o levarei. Eu queria carregar o defunto. Mas Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, disse em hebraico: Raboni, quer dizer mestre. Disse Jesus: Deixa de me tocar, porque ainda não subi ao Pai. Vai a meus irmãos e disse-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E foi Maria Madalena anunciar aos discípulos: Vi o Senhor, e ele lhe dissera. E que ele dissera estas coisas. Chegada, pois, a tarde, naquele dia, o primeiro dia da semana, e estando os discípulos reunidos com as portas cerradas por medo dos judeus, Jesus atravessa a parede. Chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhe: Paz seja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Alegraram-se, pois, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe então, segunda vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados ser-lhe-ão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes ser-lhe-ão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Diziam-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Ele, porém, lhe respondeu: Se eu não vir o sinal dos cravos nas suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez ali reunidos, e Tomé com eles. Chegou Jesus, estando as portas fechadas. Mais uma vez ele atravessa a parede. Pôs-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. Depois disse assim a Tomé: Chega aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão e mete-a no meu lado. E não sejas mais incrédulo, Tomé, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. É o meu caso, é o seu caso.
Jesus, na verdade, operou na presença dos seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, estão escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 de seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Responderam: nós também vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao romper da manhã Jesus se apresentou na praia. Todavia os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, não tendes nada que comer? Responderam-lhe: não. Disse-lhe ele: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam puxar por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando, pois, Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão cerca de 200 côvados. Ora, ao saltarem em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima delas e pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que agora apanhastes. Então Simão Pedro no barco, entrou Simão Pedro no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou Jesus, tomou o pão e deu-lhe semelhantemente o peixe. Foi esta a terceira vez que Jesus se manifestou aos seus discípulos, depois de ter ressurgido dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe ele: apacenta os meus cordeirinhos. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: pastorei as minhas ovelhas. E perguntou-lhe terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? E entristeceu-se Pedro por ter lhe perguntado pela terceira vez: amas-me? Pedro tinha negado 3 vezes, né? Talvez isso não tivesse ainda sido resolvido no coração de Pedro. Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que, quando eras moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos a outros, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. Ora, disse ele isto, significando com que morte havia Pedro de glorificar a Deus. E havendo dito isto, ordenou-lhe: segue-me. E Pedro, virando, viu que o seguia aqueles discípulos a quem Jesus amava. O mesmo que nascera se recostara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o que te trai? Ora, vendo Pedro a este, perguntou Jesus: Senhor, o que será deste? Ele está falando do próprio João, que descreve aqui. O que será deste? E respondeu Jesus: se eu quiser que ele fique até que eu venha, que tens tu com isso? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não disse que não morreria, mas se eu quiser que ele fique até que eu venha, que tens tu com isso? Este é o discípulo que dá testemunha destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. E ainda muitas coisas há que Jesus fez, os quais,
se fossem escritas uma por uma, creio que nem ainda no mundo inteiro caberiam os livros que se escrevessem. Esse foi o Evangelho de João, capítulo a capítulo, em memória de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, aquele que morreu e ressurgiu para dar a mim e a você a vida eterna, e a vida eterna é Ele próprio, morando em nós. Beijo no seu coração.